Jesus anda por sobre o mar. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo. Vocês estão observando que minha Bíbliazinha está ficando assim, meio pontudazinha para cima. Mas é assim mesmo, é de tanto eu folhear bichinho. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo no livro de Marcos, capítulo 6, agora no versículo 45. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe você. E para você que já está comigo, que Deus abençoe você também. No livro de Mateus e no livro de João, também faz referência dessa passada. Quando você estiver estudando a Bíblia, sempre dá uma olhadinha nas referências. Isso aqui vai aprimorar muito o seu conhecimento, muito o seu texto, né? Vai melhorar bastante. Então, estude com paciência, com tempo, não nas carreiras, para aprender realmente. E aqui nós estamos fazendo exatamente isso, aprendendo, tá bom? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, após a multiplicação, agora Jesus sai dele. Jesus nunca fica no mesmo lugar. Jesus sempre está andando de um lado para outro, né? Então, ele só pegou os discípulos, né? Seus apóstolos e foram para outro lado. Passaram adiante para o lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, saiu ao monte para orar. Amém? Então, observa que Jesus, ele sempre tinha um momentinho para falar com Deus. Mesmo que ele trabalhasse muito, mesmo que ele curasse, mesmo que ele ensinasse, mas ele tirava um momento para ter com Deus, porque isso era fundamental no seu ministério. Ele estava aqui, ele era um Deus, sim, mas ele estava sempre em ligação com sua casa, né? Ele sempre estava ligado, sempre estava em comunicação, sempre estava orando, sempre estava falando com o Pai, né? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo em dificuldades a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, né? Queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, Jesus percebeu que o barquinho dos apóstolos, dos discípulos, estava ali em dificuldade, né? Jesus enviou eles, mas ficou em oração. E eles seguiram viagem. E aí, já era madrugada, Jesus foi ter com eles e observou que eles estavam com dificuldade, pois o vento batia forte contra o barco deles, né? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Engraçado, né? Tanto tempo com o Senhor e ainda assim tinha dificuldade de reconhecer o Jesus em alguma situação. Isso estou falando de nós, viu, gente? Porque às vezes a gente pega os assuntos da Bíblia, né? As falhas dos apóstolos, dos discípulos, e começa a criar um contextão aí sobre o assunto, prega sobre o assunto, deixando a fé dos coitados lá embaixo. Mas vamos ver se nós também não temos essa dificuldade de reconhecer o mestre nas nossas dificuldades. No momento em que é para nós reconhecer, nós não reconhecemos também. Somos assim igualmente eles, né? Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ou seja, Jesus percebeu na hora que eles estavam com medo, pensando que Jesus era uma aparição, achando que Jesus era algo maligno que ia fazer mal a eles, né? E Jesus: Não, gente, calma, sou eu, não temas. E subindo para o barco para estar com eles, e o vento cessou. No momento que Jesus entrou, subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos. Ou seja, aonde Jesus chega, gente, isso aqui é uma loucura, isso aqui que eu vou falar. Mas aonde Jesus chega, as coisas podem estar até revoltas, mas logo, logo cessa. Aonde Jesus está, tem calmaria, tem sossego, tem bonança, tem paz, tem milagre, tem prosperidade. Jesus prospera, Jesus traz calma, Jesus traz... Gente, Jesus, ele é um ser maravilhoso, né? Só mesmo uma pessoa que não tem entendimento para fingir que Jesus não existe na vida dele. Jesus é tudo de bom, de maravilhoso na nossa vida.
porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes do seu coração estava endurecido. Na verdade, gente, eu quero fazer um comentário sobre isso. Os discípulos, na verdade, eles só abriram o entendimento deles de verdade para entender tudo, inclusive o que Jesus ensinou a eles. Só foi fazer sentido de verdade quando eles foram cheios do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo sobre a vida deles, eles tiveram entendimento. Abriram-se o leque, abriram-se o entendimento, os olhos. Tudo que estava bloqueado na vida deles foi desbloqueado. Aí tudo que Jesus falou fez sentido, tudo que Jesus fez sentido, tudo que Jesus anunciou para eles fez sentido. Enquanto isso, eles viam Jesus fazer, eles acompanhavam tudo, mas eles tinham o coração endurecido. Eles não tinham tanto entendimento, eles estavam ainda possuídos de uma força humana muito grande. E que essa história só foi mudada de verdade a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo. Porque é essa ação do Espírito Santo de abrir o nosso entendimento, de nos fazer entender, de nos fazer compreender os milagres do Senhor. A presença do Espírito Santo nos enche de fé, de força e de compreensão. Então eles viram o mestre, ficaram com medo, o Senhor anunciou que era eles, acalmou o vento que estava revolto no barquinho deles. Então eles tinham acabado de ver o milagre dos pães, eles tinham acabado de ver a multiplicação, mas mesmo assim o coração deles continuava endurecido e ainda temerosos, Então é isso que eu tenho a dizer. Primeiro, para você entender os milagres de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque senão você não entende, eu não entendo, nós não entendemos. Amém? Que Deus nos abençoe.